paz, igreja. Pastor, a minha dúvida está na segunda epístola de João, capítulo 5, versículo 16. Diz assim: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por isso digo que não ore. A minha dúvida foi, se no caso, que pecados seriam esses, pecados de morte, né? E por que, no caso, ele dá essa orientação para que a gente não ore quando a gente identifica esse pecado para a morte? Você falou segunda epístola de João? Primeira epístola de João. Perdão. Primeira epístola de João, capítulo 5. Capítulo 5, versículo? Versículo 16. Ok. Vamos ler um pouquinho antes, a partir do verso 14? Tá bom. Então pode ler, por favor, a partir do versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por isso digo que não ore. Toda iniquidade é pecado, e pecado que não é para a morte. E há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado e conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos isto é, seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Ok. Quero só fazer um parênteses antes de responder a sua pergunta. Porque no verso 18, na sua tradução, vem dizendo assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Esse texto traz muita dificuldade para algumas pessoas. Como assim não peca? Quer dizer que quem é cristão não comete pecado? Quem é evangélico, foi batizado, tornado membro da igreja, não peca? História é essa? É porque esta tradução, ela traz um pouco de dificuldade para entendimento quando a pessoa lê rápido assim. Se ela ler dentro do contexto, ela não terá essa dificuldade. Mas eu não diria que é a melhor tradução para esse texto. No meu texto aqui diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Não é que ele não peca, não vive pecando. Isso significa dizer que aquele que recebeu Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, nasceu de novo, espiritual, moralmente, para viver uma nova vida em Cristo, baseado nos princípios e valores de Deus, esta pessoa terá compromisso de viver uma vida diferente, uma vida pautada na palavra de Deus. Se ela viver uma vida pautada na palavra de Deus, ela não viverá pecando, ela terá escrúpulos quanto ao pecado, né? Então é isso que quer dizer aquele que é nascido de Deus não peca, na tua versão. Na minha versão fala de forma um pouco mais fácil para compreender isso, porque todos os crentes, mesmo os nascidos de Deus, cometem pecado. Infelizmente nós somos seres humanos, vivemos nessa terra ainda sujeitos ao pecado. A diferença é que, por termos recebido Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, temos o Espírito Santo que passou a habitar em nós, e é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu sinto constrangimento quando peco e sou conduzido pelo Espírito Santo a me arrepender. Agora, o que quer dizer, respondendo a sua pergunta? Quer dizer que
A gente não deve orar por algumas pessoas? É isso que você quis dizer? Cadê o microfone? Pode falar de novo. A questão que eu fiquei em dúvida foi que aqui ele dá uma noção de pecados para a morte. Ok. E aí ele diz assim, se for um pecado para a morte, ele dá uma orientação para que a gente não deva orar por aquele irmão. Ok. E essa foi minha dúvida. Ok. O que é morte? Separação. Irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado, eu insisto sempre isso, ao ler a Bíblia. Que é o cuidado que a gente deve ter ao ler qualquer texto. A gente deve sempre procurar entender o que está sendo dito. É muito perigoso você ler um texto e tirar a compreensão básica, baseado unicamente no que você está lendo ali. Você não vê o contexto. A Bíblia tem um contexto que vai de Gênesis a Apocalipse. E a Bíblia tem alguns contextos particulares, momentos específicos em que algumas coisas foram ditas. Morte quer dizer separação. Morte quer dizer alijamento. Morte quer dizer insensibilidade. Morte quer dizer privação de comunhão. Morte quer dizer tudo isso. Não necessariamente morte é somente aquilo que nós vemos como desencarnar, sair desta vida terrena, o espírito, e voltar para Deus. Tá bem? Para ser julgado, enfim, para viver a eternidade com Deus ou separado dele. Morte quer dizer basicamente separação. A palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Ora, a palavra de Deus diz que o pecado me separa de Deus. Então, se o pecado me separa de Deus, o pecado provocou o que em mim? Morte. Então, a morte é a minha separação de Deus. A morte é também a minha separação da minha família, da comunhão com meu irmão, da comunhão com aquela pessoa que eu amo, por causa do pecado que foi cometido, o mal que foi feito, que destruiu o nosso relacionamento, que incapacitou-nos de comungar. A palavra de Deus nos mostra que há um único pecado que Deus não perdoará, que não há perdão. A palavra de Deus diz que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. O que é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? É rejeitar, é negar a obra do Espírito Santo. É dizer, sai para lá, Espírito Santo, não quero que você fique me enchendo a paciência não, não quero fazer o que é certo, eu quero fazer o que é errado. O Espírito Santo, qual é a obra do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O homem que não quer ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, você vai orar para ele para quê? Por ele para quê? Ele não quer. Está entendendo isso? Orar por uma pessoa que não quer, ela conscientemente, ela racionalmente. Ouça só, Jesus Cristo pega os discípulos, divide eles em duplas, e diz, agora vocês vão por todas as vilas e aldeias da Judéia. Vocês não vão entrar na casa e não vão para a vila nem aldeia de ninguém que não seja judeu. Vá só às vilas e aldeias dos judeus, e lá vocês vão pregar o evangelho do reino. Vocês vão chegar lá e vai dizer, olha, o reino de Deus, o reino prometido de Deus já chegou, porque o Messias profetizado por todos os profetas, mencionado na lei, nos salmos, ele já chegou. O nome dele é Jesus Cristo. Olha, as profecias já se cumpriram. Ele nasceu de uma virgem, ele nasceu em Belém, a casa do pão. Olha, ele teve que fugir por causa da perseguição produzida por Herodes, que mandou matar os meninos, e ele foi para o Egito. Tudo isso foi profetizado.
venha conhecer Jesus. E estas pessoas, elas já tinham ouvido falar de Jesus, porque a fama de Jesus já tinha corrido por toda a Judéia, como Messias, como mestre, pregador das boas novas, como aquele que curou enfermos, fez cegos ver, coxos andar, expulsou demônios, fez o filho da viúva ressuscitar. Jesus já tinha se tornado alguém conhecido, falado. E o judeu, ele era ensinado desde criança a respeito da esperança messiânica, a vinda do Messias, que iria instaurar o reino de Deus. Jesus então diz para eles: vocês vão entrar somente nas aldeias e nas vilas, nas casas de judeus. Por quê? Porque os judeus estavam esperando. O Evangelho de João começa dizendo assim: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Jesus manda que eles vão então, e aí Jesus diz para eles: na casa que vocês entrarem, o lugar onde vocês entrarem, ali, se vocês forem recebidos, desça sobre aquela casa a paz que está sobre vocês. Mas se não, retornem, e retorne a paz sobre vocês. Está lá em Mateus capítulo 10 isso, né? Jesus disse, verso 5: a esses 12 enviou Jesus e ordenou, dizendo: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidades samaritanas, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça receber, de graça dar. Olha, vocês vão chegar lá e vocês vão ser capacitados para expulsar demônios, vocês vão curar, vocês vão orar para pessoas enfermas, mas vão ficar curadas. Vocês vão orar e demônios vão se manifestar, vocês vão mandar eles embora. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre em vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de alparcas, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Ele disse: olha, e quem vai sustentar vocês serão aqueles mesmos onde vocês vão entrar nas casas deles. Eles vão cuidar de vocês. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela é digno, hospedai-vos aí até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Por quê? Porque eles estavam já preparados com a mensagem, esperando o Messias. Se eles rejeitarem o Messias, Jesus disse: não leva nem o pó naquela casa. É exatamente o que João está falando agora. Você transmite o evangelho da salvação para uma pessoa que ela não quer, ela rejeita Jesus. Jesus disse: não é para orar nem mais por ela. Por quê? Porque ela rejeitou. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição da verdade. Você sabe por que tem muita igreja com problema? É porque tem igreja que fica passando a mão na cabeça do pecado. Passar a mão na cabeça do pecador que quer continuar no pecado é passar a mão na cabeça do pecado. O apóstolo Paulo diz assim, quer ver? Olha só, que muito crente não quer aceitar, que fica negociando isso. Cadê? 1 Coríntios, rapaz, isso é discípulo bom. 1 Coríntios 5, eu tenho essa dificuldade, né? Que bom que tem alguns que me ajudam. 1 Coríntios 5, acha aí, filhão. Cadê o microfone? É 1 Coríntios 5? 11. Então, por favor, Rodriguinho, lê para nós a partir do verso 9. 1 Coríntios 5, a partir do verso 9. Já por carta vos escrevi que não vos associeis com os que se prostituem,
Com isto não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Neste caso vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Que importa de julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai do meio de vós a esse iníquo. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? Ele está ensinando o seguinte: eu não estou dizendo para vocês ficarem separados, vocês não terem contato com as pessoas lá do mundo. O traficante, a prostituta, o homossexual, a drag queen, o corrupto. Não, senão vocês teriam que sair do mundo. Eu estou dizendo que vocês não tenham comunhão com aquele que se dizendo cristão, com aquele que diz que recebeu Jesus como Salvador e Senhor, com aquele que diz que, não, eu sou de Jesus, aleluia, mas continua negando a obra de Jesus Cristo e blasfemando contra o Espírito Santo, porque ele continua no pecado e não quer se redimir, não quer se consertar, não quer abandonar o pecado. Essa pessoa foi disciplinada, ela foi tirada da igreja, porque o testemunho dela não é o testemunho de um cristão. Então nem senta para comer com ela. Não tem esse negócio de ficar fazendo visitinha, mandando mensagenzinha de Facebook. É para cortar o relacionamento. Por quê? Porque isso é um herege. O que essa pessoa vai fazer se a gente continuar mantendo esse relacionamento como se nada tivesse acontecendo? Ela não vai sofrer disciplina. E disciplina, meu amado, tem que doer. Paulo diz em outro lugar: olha, essa pessoa aí vocês já deviam ter excluído da igreja. Por quê? O camarada, ele está mantendo relação sexual com a madrasta dele. Vocês sabem disso, vocês não fizeram nada. Vocês estão sabendo disso, e ao invés de vocês pegar e disciplinar esse camarada, ao invés de vocês expulsar ele da igreja, porque isso daí é um mentiroso, é um agente de Satanás para corromper a igreja, e vocês estão se deixando ser corrompidos. Mas porque ele tem, imagina, ele é o irmão fulano de tal, já viu o carrão com que ele chega? Não, disciplina, para que ele indo para o mundo, a carne dele sofra, para quem sabe, ainda que seja na última hora, o espírito dele seja salvo. Por quê? Ele vai parar e vai dizer assim: sabe por que eu estou passando por tudo isso aqui? É porque eu blasfemei contra o Espírito de Deus. Sabe por que eu estou passando por tudo isso aqui? É porque eu desonrei a Deus. Sabe por que eu estou passando tudo isso daqui? É porque eu fui contra a palavra de Deus, que eu disse que era verdade. Então, quando João está dizendo aqui, há pecados que são para a morte. Morte significa o quê? Separação. E quanto a esse eu digo para não orar por eles, é porque, meu amado, não adianta orar por quem está sob o peso da maldição que trouxe sobre si mesmo. Deus não vai tirar isso. Então eu devo orar pelo ímpio, aquela pessoa lá de fora que não conhece Jesus, que não conhece a salvação, que não conhece a verdade. Esse eu devo fazê-lo. Vou orar pela salvação dele. Agora, por aquele que se disse crente e está blasfemando contra o Espírito Santo, porque sabe o que devia fazer e não faz, está cometendo pecado e é insistente, disse: eu não quero saber não. A palavra de Deus diz: deixa ele viver a vida que ele quer viver. Deus está impedindo alguém de ir para o inferno? Deus está impedindo alguém de ir para o inferno? Não. Todos nós, todo ser humano, temos o livre-arbítrio. A gente escolhe o caminho que quer seguir. O que João está dizendo não é que a gente tem que ser insensível e dizer assim: olha só, olha o que Satanás faz para corromper o ser humano, para corromper a igreja e tirar o poder da igreja. Porque um crente sem poder espiritual faz uma igreja ser fraca no poder espiritual, porque a igreja é a comunhão dos crentes. Olha o que acontece. O mundo diz assim: mas isso é discriminação.
É, sim, senhor, discriminação. Eu não tenho dificuldade nenhuma se disserem para mim que o senhor faz discriminação. Eu falei, legal, pode me chamar de discriminador, porque Deus faz discriminação. Mas como assim Deus faz discriminação? Faz. Quando a palavra de Deus diz que uns vão para o inferno e outros vão para o céu, Deus está fazendo discriminação ou não está? Tá. O que é discriminar? Fazer diferença entre um e outro. Dar tratamento diferenciado de um para o outro. Todo pai que não discrimina o filho, ele comete pecado e vai arrumar problema lá na frente. Por quê? Porque o filho que é bagunceiro, o filho que é malcriado, o filho que é xingador, o filho que é respondão, o filho que faz tudo do jeito que quer, o filho que desonra e o pai não disciplina, e o outro filho que faz tudo certinho, que é educado, que é responsável, que é respeitador, que é carinhoso, que dá honra para o pai, o pai abençoa. Se o pai tratar os dois igual, esse pai está arrumando um problema. Aquele que faz tudo certinho que devia fazer, vai olhar para o outro que faz tudo errado e recebe a mesma coisa que ele, é abençoado pelo pai do mesmo jeito. Ele vai dizer, para que eu estou me privando de fazer coisas que a minha carne quer, se o meu irmão faz tudo que é errado e o meu pai trata ele do mesmo jeito que me trata? Papai dá brinquedo para ele, papai leva ele para passear, papai faz o que ele quer, papai agrada a ele. Então o pai que não discrimina o filho, ele vai estar cometendo um erro. É que a gente aprendeu discriminação relacionada a algumas coisas muito ruins, que de fato não devem existir. Nós não devemos fazer discriminação das pessoas porque um é negro e o outro é branco. Isso é pecado. Esse tipo de discriminação não pode existir. A palavra discriminação não é uma palavra feia, mas a sociedade, e principalmente aqueles chamados formadores de opinião, tornaram essa palavra uma palavra feia. Falar em discriminação, dizer que discriminação é uma coisa que deve acontecer, imagina, esse pastor é um doido, esse pastor é isso aqui. Não, irmãos, isso é ignorância. O que é ignorância? Falta de conhecimento, não sabe nem o que significa a palavra discriminação. É que a palavra discriminação recebeu o pejo sobre ela, porque ela está relacionada só àquilo que não é bom. Então, o que é bom não é bom para a sociedade, que é mal, que causou tantas mazelas. É pecado discriminar por razões fúteis. É pecado discriminar se a discriminação não trouxer benefício. Então, benefício para todos. Então, pegar e discriminar. Então vamos fazer assim, porque fulano ali é branquinho, vamos colocar ele com condições, vamos abraçá-lo. Agora fulano é negro, não, senta lá naquele canto lá, que é negro. Fulano aqui que é rico, bem nascido, tem diplomas, vamos tratar ele, colocar ele nos melhores lugares. Mas fulano lá, porque vem de uma família pobre, ele é menos favorecido, não, deixa ele lá. Essa discriminação, ela é maldita. Discriminar por questão de raça, de sexo, de cor, de opção sexual, isso é pecado. Pecado. Isso é pecado. Agora, a discriminação tem que existir, ela existe. Quando eu faço uma prova, eu apresento uma prova que quem passar vai, quem não passar fica, eu estou discriminando. Eu estou dizendo que quem é capacitado para isso vai, quem não for fica. Isso é uma discriminação. É que a palavra discriminação, insisto, foi aplicada e é só entendida como para o contexto ruim. Está sendo entendido isso, irmãos? Amém? E a gente tem que amadurecer para a gente não cair no senso comum. O senso comum dita tudo como é regra que deve ser feita. E tem um monte de gente ditando regra, e a sociedade está cheia de regras produzidas e espalhadas pelo senso comum, que só produz mal. O senso comum, amados, via de regra, não produz o que é bom. O senso comum mascara a verdade. E Jesus disse que a gente não deve andar por senso comum, mas a gente deve conhecer. Conhecer tem intimidade. Conhecer não é andar na superficialidade, não é aceitar a receita da sociedade. Então, voltando aqui objetivamente para a pergunta, o apóstolo João está falando a mesma coisa que o apóstolo Paulo.
há pecados que são para morte. Morte é separação. Olha só, o irmãozinho ali, ou a pessoa ali, ela insistiu que ela quer caminhar naquela direção. É errado. A palavra de Deus diz que isso é pecado. A palavra de Deus diz que isso daqui desonra a Deus. Eu vou orar por ela para que Deus perdoe ela. Não, meu irmão, ela já fez a escolha. Eu vou investir em outra pessoa. Meu tempo, a minha oração, eu vou investir em alguém que não conhece a verdade. Eu vou investir em alguém que está sob domínio de espíritos imundos, agindo para que ela pense coisas más, que a conduza a desonrar a Deus. Mas ela está fazendo isso sem ela conhecer a verdade. Então eu vou orar por ela. Eu vou até ela e vou levar o evangelho da salvação, e eu vou investir tempo para levá-la a conhecer a verdade, para que então ela faça a decisão dela. Está entendendo? Estes, para quem o apóstolo João está dizendo, para estes eu digo que nem ore, não é? Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Não digo que ore, digo que não ore, não é? É exatamente nisso. Não adianta você querer enxugar gelo. Alguém consegue? Não. Ninguém enxuga gelo. Vai continuar derretendo até não ter mais, até se liquefazer. Liquefazer, tá certo? Né? Torna água, né? Virar líquido e acabou. Tem gente que não vai ter jeito, tem gente que é gelo. Você enxuga e continua escorrendo. O apóstolo João está falando isso. Não vai adiantar não, porque a decisão que essa pessoa tomou é irrevogável. Ela está indo naquela direção. Eu quero te perguntar, um filho que o pai está vendo que ele é mal criado e resolveu fazer errado, e o pai vai lá: vem cá, filhinho, vou ver se eu consigo fazer. Filhão, olha aqui, ó, olha só o que o papai fez, ó, toma aí uma bicicleta, vamos ver se é assim, quem sabe. Irmão, sabe, ó, eu já cometi esse erro. Eu não era pastor, eu fui líder de um grupo jovem na igreja, da juventude da igreja. Trabalhei muito, a juventude cresceu muito. E eu comecei um conjunto musical na igreja, que éramos eu, um rapaz e duas meninas. Ele no violão e nós dois fazendo voz masculina e elas duas voz feminina. Aquilo foi, outro se agregou e agregou e agregou, virou um conjunto. E agregou, nós já tínhamos lá 20 pessoas. Falei, não, aí já deixou de ser conjunto, isso aqui virou um coral. Já que virou um coral, vamos transformar isso aqui num coral jovem. Aí pronto, só que aí chegou a minha limitação. Eu entendo um pouco de música, mas eu não leio partitura para ensinar ninguém. Eu consigo dividir as vozes, soprano, tenor, contralto e baixo, mas eu tenho minhas limitações, minhas dificuldades. Então vamos procurar alguém, né? Alguém disse assim: mas tem fulano de tal que está afastado da igreja. Bom, então, olha a minha ideia, que ideia infeliz. Vamos lá visitar esse alguém e chamar ele de volta. Quem sabe assim, para ser o nosso regente, ele volta para a igreja. Irmão, qual é a missão dessa igreja? Trazer pessoas para Jesus, não é ficar batendo na porta de quem já disse que recebeu Jesus e deu as costas. Esse está em disciplina. A vida vai se encarregar, ou ele vai uma hora pegar e dizer assim: sabe por que eu estou passando por tudo isso? Porque eu dei as costas para Deus. Mas vamos lá, sentamos lá, aí eu bati o papo e tal, tá toda a juventude lá, ele olhou aquilo, né? Aquilo entrou dentro dele, ele disse: eu vou voltar. E voltou. O pastor aceitou, porque era filho dele, inclusive, estava afastado, era um filho rebelde. Amém. Durante um ano, que beleza. Rapaz, o conjunto virou um coral, a coisa ficou linda. A gente viajou, a gente apresentou em lugares, igrejas convidavam a nós para irmos e fazermos cantata. Era lindo, até o dia que descobrimos que ele se engraçou com uma moça. Essa moça se deixou ser seduzida por ele, e os dois foram pegos saindo do motel. Ele era casado e tinha 2 filhos.
Trocando em miúdos, essa pessoa estava convertida? Não. Queria saber de Deus. Voltou para a igreja pelas razões erradas. Voltou para a igreja e voltou para Jesus. Até porque foram-se lá dar uma coisa que alimentava o ego e a vaidade. Entendeu? Não podia dar em outra coisa. Não tinha caráter transformado. E é isso que o apóstolo João está dizendo. Por ele não quer a verdade, ele quer andar na mentira. Não é uma pessoa convertida, não quer. Então eu digo, nem ora, não gasta seu tempo, não perca seu tempo. Quer ver uma outra situação? Tem gente que está vendo a pessoa sob disciplina e insiste, investe tempo, vai lá, aí almoça, chão, convida, que abraça, aí fica, não, mas não pode, não, mas porque a igreja não pode ser assim, o pastor está sendo radical. Você pode me chamar de radical, enquanto eu estiver procurando viver o que está aqui, não tem problema, não tem dificuldade de me chamar de radical. Jesus foi crucificado. O que vão fazer comigo? O que vão dizer a respeito de mim? Disseram que Jesus, que ele botava demônio nas pessoas para depois tirar. Vão falar o que de mim, que sou apenas ministro dele, não é? Então não adianta, irmão, está cometendo pecado. Tentar, olha, tem casas, famílias, casamentos em crise, porque está exercendo corretamente a disciplina sobre o filho, e o outro passando a mão na cabeça do filho. Não, o pai vai lá, ou a mãe vai lá e coloca de castigo. Aí o outro cônjuge vem e o pai não está lá, ou a mãe, quem quer que tenha sido, né? O cônjuge que não concordou com a disciplina, foi lá, não é bem assim não. Então vem cá, toma aí. Está fazendo o quê? Está destruindo a sua própria casa. Está destruindo o caráter daquela criança, daquele filho, e está destruindo a médio prazo, ou a curto talvez, o relacionamento conjugal. Por quê? Porque está tirando a autoridade do outro. Está tirando a autoridade do outro e está deformando o caráter do filho. E crente na igreja que faz isso, o lugar dele é fora da igreja. O crente que não aceita viver por aqui, até mesmo para exercer a disciplina, o lugar dele não é na igreja. Por quê? Porque ele é um corrupto. É alguém corrompido. É alguém que não quer andar por aqui. Acha que isso aqui está errado. Então vai viver por outra coisa. Entendeu por que o João está falando isso, apóstolo? Há pecados que são para a morte. Morte é... Irmão, a pessoa foi separada do nosso meio, ela foi desligada do rol de membro da igreja, porque ela quer andar em pecado, ela não quer conserto. Olha só o que diz a palavra do Senhor, Jesus, Mateus 18,15, abra lá. Quem vai falar agora é Jesus, não é nem apóstolo João não, vamos lá. É o próprio Senhor Jesus, Mateus 18,15. Ora, se teu irmão pecar, vai e exorta-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Fulano, vem cá, meu irmão, posso bater um papinho com você? Vem cá, ele está no meio dos outros ali, vem cá. Rapaz, preciso conversar com ele. Sabe o que é? Poxa, querido, fiquei tão triste, rapaz, eu vi você fazendo aquilo lá, que você sabe, a palavra de Deus, irmão, aquilo é pecado, querido, está errado. Rapaz, você é um cara de Deus, você é um filho de Deus, rapaz. Você não pode fazer isso, querido, está errado, faz isso não. O que você acha? Vamos consertar esse negócio? Aí ele ouviu, falou, de fato, eu estou errado. Fala aí. Eu ganhei meu irmão, eu fui com amor, eu fui com carinho, eu tirei ele, eu não o expus, eu estou preservando ele. Agora tem gente que vai assim, quer ver? E aí, fulano, tudo bem? Aí, tu também, bola fora, hein, cara? Eu te peguei lá na frente de todo mundo, o que eu estou fazendo? Jesus diz, chama ele isoladamente. Aí ele ouviu, só que ao invés de... Falta aí, faz favor. Aí ele chegou aqui, eu falei com ele, aí, olha só a atitude dele. E aí? Vamos. Não. Aí o cara não quer. Não acho que é bem assim, não. Devia ter chamado o Maxion, que é artista, né? Ele é mais.
Aí ele não quer. Tá bom, Maxion, escuta, vem cá, Maxion, é você. Maxion é aquele que eu tô chamando. Maxion é fera. Não é que ele não seja, é que é a praia dele, né? Aí o Maxion não gostou. Tá bom, Maxion. Tá, mozinho, aqui, puxa, sabe o que é? Aí eu vou falar com 2. 1 ou 2. Sabe o que é? Pô, procurei Maxion, para Maxion cometeu um erro, uma falha, né? A palavra de Deus diz assim, assim, assim. E vamos lá cumprir Mateus 18:16 com ele. Vamos ver se a gente ganha ele. Vamos lá? Então vamos. Palavra do Senhor Jesus. Olha o que diz a palavra do Senhor Jesus no Mateus 18:16. Se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então vamos lá, peguei mais 2. Vou nem pegar um só não, vamos embora. Sentiu? Ele é do grupo, ele é o líder do ministério do grupo Celegrarte. Maxion, tudo bem, querido? Tudo bom? Ótimo. Maxion, lembra? Poxa vida, tive aquela conversa com você, querido. Agora eu trouxe os irmãos aqui para você ver que não é só eu que estou falando. É a palavra de Deus. Maxion, poxa, você não foi bem, querido. Aquela situação. Os irmãos concordam? O que vocês acham? A palavra de Deus não fala assim? Sabe, a gente não está aqui para julgar você. A gente está aqui para chamar a atenção. Volta para o que está certo. Aí Maxion resolve ouvir. Está errado, né, Maxion? Vamos consertar? Então vamos orar aqui. Vamos pedir. Pronto. Ganhamos, Maxion. Glória a Deus. Aleluia. Mas Jesus diz assim, Mateus 18:17. Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Viemos aqui nós 3, mas ele não quis ouvir. Pode voltar, irmãos. Aí traz para a igreja. Irmão, Maxion já foi exortado. Mateus 18:15 já foi praticado. Mateus 18:16 já foi praticado. Maxion não quis se consertar. O que a gente faz? A palavra de Deus manda fazer o quê? Exclua da igreja. Não chama mais de irmão. Ouça isso. Tem muita gente excluída lá fora. Passa por... Como é que vai, irmão? Paz do Senhor. Que paz do Senhor, irmão? Que comunhão se tem com uma pessoa que foi excluída porque não quis andar na palavra, irmão? Paz do Senhor da onde, querido? Que comunhão Deus tem com essa pessoa? Ela não tem comunhão com Deus, ela não quer andar na palavra. Ela quer continuar no adultério, ela quer continuar na fornicação, ela quer continuar no pecado. Que paz do Senhor, meu irmão? Jesus é que está dizendo: considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. É Jesus dizendo. Meu amado, não tem essa. Não, mas peraí, o pastor não está vendo. Eu sei, igreja assim, mas eu sei que a Bíblia fala isso, mas eu vou ser mais que o Espírito Santo. Eu vou ajudar o Espírito Santo. Peraí, oi, irmãozinho, tudo bem? Graça e paz. Paz do Senhor, meu irmão. Ó, vai lá. Eu sei, pastor lá meio, o pastor meio tá, mas não, eu não. Vem cá, vamos conversar. Não é bem assim. Deixa disso. Está sendo agente Satanás. Você está sendo desobediente à palavra de Deus. Não haverá transformação de realidade, porque é um rebelde. E rebeldia, a palavra de Deus trata com morte. Morte quer dizer o quê? Separação. Quer dizer que a gente quer o mal daquela pessoa? Não. O pai não quer o mal do filho que pega e diz para ele assim: não vai ter mais viagem de férias, não haverá mais clube de férias. Não é clube bíblico aqui não. Tem pai que paga na época da série para o filho ficar num clube aí de como é que chama aquele negócio? Colônia de férias, né? Não é clube, colônia de férias. Não terá mais presente. Lá sentadinho lá, quietinho, não liga a televisão, uma semana sem ver televisão. O pai que faz isso, ele não tem ódio do filho, ele está disciplinando o filho. E nesse tempo, isso aqui significa o quê? Morte, separação. Isso é disciplina.
Você sabe por que a sociedade está do jeito que está? Porque não tem disciplina. Você sabe por que existe tanto Carlinho Cachoeira? Porque não tem disciplina. Você sabe por que Lula fez o que fez e Dilma? Porque não tem disciplina. Você sabe por que tem tanto senador corrupto, canalha, sem vergonha, prefeito, etc. Você sabe por que tem prefeito em Belfor Roxo, e governo em Belfor Roxo, e tem legislativo em Belfor Roxo, que gasta grana para passar a tocha da vergonha em Belfor Roxo? Porque não teve disciplina, porque o povo é corrupto. Passa a mão na cabeça do que está errado. E começa dentro de casa. É por isso, querida, que o apóstolo João está dizendo aqui, ó, tem pecado que é para morte, é para separação. E por este que comete esse pecado, não ora não. Tem que passar disciplina. Essa pessoa vai se disciplinar, vai ser disciplinada. Pode ser que ela se converta. E se ela se converter, ela vai voltar. E se ela voltar, como é que a gente deve receber? Aí sim, com alegria. A gente faz uma festa porque ela se converteu. Ela reconheceu que ela errou. Aí a gente vai dar uma festa, como o pai fez com o filho pródigo. Amém? Agora, por favor, mostra para mim na Bíblia Jesus dizendo que o pai mandou alguém ir lá atrás do filho pródigo porque ele estava passando dificuldade lá na terra onde ele foi. Você acha mesmo que aquele pai não estava sabendo que lá na terra, para onde o filho dele foi, o pródigo, lá não estava vendo carestia, necessidade, a tragédia se abateu sobre tudo lá? Você acha mesmo que ele não estava pensando, como será que está meu filho? Vou mandar alguém lá para saber como é que trazer notícia dele para mim. A Bíblia não diz, Jesus não diz que mandou ninguém lá não mandou nem ninguém saber como é que estava ele. Porque Deus sabe, irmão. E a palavra de Deus diz que nós precisamos ser parecidos com Deus. Como assim? Caráter moral de Deus. Andarmos e vivermos por princípios e valores que foram estabelecidos por Deus. Isso é discriminar? É, mas é diferente de discriminar o preto do branco, o homossexual do hétero, o muçulmano do cristão. É diferente. Entendeu isso? Está respondido? Satisfeita pela resposta? Alguém sobre esta pergunta? Sobre essa pergunta, irmã Meire. Hoje é tempo. A paz do Senhor, pastor. Eu acho que eu vou levantar uma polêmica aqui. O senhor diz que o irmão, o cristão, quando ele está no meio de nós, está pecando, nós não devemos nem orar por ele, nem conviver com ele, certo? Não. Há pecado, diz o apóstolo João, que são para a morte. Há pecado que é para ter esse tipo de tratamento, mas não é para pecado. O crente pecou, vamos fazer isso com ele? Não, o primeiro a não estar aqui sou eu. O primeiro que não poderia estar aqui sou eu, que eu sou falho. Deixa eu terminar. Ah, sim, então tá. Uma dúvida sobre a questão do marido da Bianca Toledo, que ele diz que é pastor e abusou da criança de 5 anos. Então, num culto de quarta-feira, o senhor comentou sobre essa história, que para mim foi uma surpresa, porque eu não sabia, e o senhor pediu que nós orássemos por ele. E então eu quero saber. Boa pergunta, hein? Não é polêmica não, pelo contrário, irmão, me ajuda, me enriquece, me dá a oportunidade de enriquecer aqui a explicação, a resposta. Irmãos, pastor Frederico Felipe Heydrich, esposo da Bianca Toledo, eu nem sabia quem eram nenhum dos dois. Então ele tinha lá, né? Vai lá olhar o YouTube dele. Eu nem sabia quem era ele. 30 mil, 20 mil, 5 mil acessos aos vídeos dele. Vai procurar pastor Cláudio Barroso. Né? Eu acho, não sei, depois que eu comecei a me vestir assim, pode ser até que as pessoas comecem a querer acessar, né? Porque a imagem fala muita coisa também. Imagem às vezes cria bloqueio, né? Não sei, hoje eu estou aqui de sapatênis, de calça jeans, camisa assim, né? Gostou, irmã? Fiquei bonito? Fica legal? Quem sabe agora, né? Pois é. Aí eu fui ver 30 mil acessos, 20 mil. Primeiro eu fui procurar saber quem são Frederico Heydrich e quem é Bianca Toledo.
Eu não fui por fofoca. Eu fui saber quem eram, fui pesquisar, fui ouvir pregações dele, ouvi palavras dela, só não li o livro dela, vi o testemunho dela de cura, de milagre que Deus operou. Acredito piamente que Deus fez, realmente. E aí, a bomba daquela situação, então vamos ouvir. Aí, até então, quem é que a gente tinha ouvido? Ela que vai para o YouTube e expõe a vida dela e a vida dele, fazendo acusações a respeito dele. Irmão, a palavra de Deus ensina a gente a ouvir a acusação de uma pessoa, porque a mulher tem filho menor, e aí a gente vai automaticamente ser empático, porque mulher e criança pequenininha, filho menor, a gente pega e a gente já assume um lado sem ouvir o outro? É isso que a Bíblia ensina? Não. A Bíblia diz que a gente não deve aceitar acusação contra ninguém, a menos que haja pelo menos 2 testemunhas e tudo seja apurado. Naquele momento não tinha nada apurado. A única coisa que tinha era como é que chama? Espera aí, o Faustão. Um monte de Faustão aqui querendo adivinhar o que eu quero falar. Escândalo. Naquele momento só tinha um escândalo. O que a gente sabia? O que a gente ouviu dele? O que a justiça falou? Irmão, eu fui preso porque fui no hospital visitar um pastor pobrezinho, desprovido de recursos, abandonado pelos pastores dessa cidade, só porque naquela época ele foi divorciado, porque a esposa dele adulterou. E pastor naquele tempo, que a esposa adulterasse, ele era execrado, ele era tirado do ministério, ele não podia mais ser pastor de igreja. Por quê? Porque alguma culpa ele teve. A mulher, quem foi, praticou o pecado. Não, mas ele é pastor, isso não podia acontecer na casa dele. Desde quando? Isso é hipocrisia. Pastor não é anjo, que não é perfeito e preserva a perfeição de quando Deus criou. Não existe isso. Pastor sofre tragédias. Pastor pode ter um filho que, apesar dele estar aqui pregando a verdade e ele andando na verdade, ele pode ter um filho que resolve ir para o caminho do mal. Quantos estão por aí? Mas naquele tempo, aquele pastor foi execrado, ele perdeu o ministério. Ele casou de novo. Pastor, divorciado, casado de novo. Naquele tempo, isso era uma aberração. Deram as costas para aquele homem. Aquele homem morava numa casa aqui atrás, que se soprava de dentro para fora, a janela caía para lá, de fora para dentro a janela caía para cá. Se chovesse, chovia mais quase que dentro de casa do que lá de fora. E ele era membro de uma igreja e ninguém cuidou dele. A esposa passou a vir aqui, ele passou a frequentar, que nem membro da igreja era. Um dia eu estou no meio, realizando uma celebração de ação de graças, porque uma família era membro da igreja, ia viajar, ia para o Pará, isso lá nos Nova Iguaçu, e esse pastor já estava internado, porque eu levei ele para o hospital, e eu consegui a internação dele através de uma médica que era minha conhecida, lá no Hospital da Posse. E aí, ele internado lá, a situação dele agravando, a nossa igreja dando assistência, ele era membro de outra igreja. O pastor de lá, deixa para lá, enfim. O que aconteceu? 10h30 da noite, não 10 horas da noite. 10 não. Eu não costumo pregar até as 10. Devo estar equivocado com o horário. Acabou, aí vamos para a festa, vai ter o comes e bebes. Eu pego o meu celular, que era pequenininho, era aquele PT 550 aparecendo um tijolo chapado, lembra aquele tijolinho? O celular toca, quando toca é a esposa. Pastor, toca, aí eu toco, ligo de volta. Pastor, irmã fulana de tal. Sim, minha irmã. Pastor,
meu marido agora vai ser levado por CTI, a situação piorou, não sei o que, por favor, pastor, vem aqui. Eu vou para ir agora. Eu já tinha ido outras 2 vezes visitar, pela lei, eu, pastor, como pai de santo, como padre, eu tenho autorização para entrar em hospital, entrar em presídio, fora de horário de visita. Então, para que eu vou no horário de visita, quando eu impeço que a família possa, porque tem hospitais que tem limite de pessoas dentro do quarto, principalmente se é de internação coletiva, que era o caso dele. Por 2 vezes que eu fui lá, fui fora do horário, uma pessoa lá, que era o chefe da segurança, não gostava de pastor, e ele não me deixou entrar. Mas como eu conhecia pessoas lá dentro, eu telefonei, a secretária do diretor do hospital era membro da igreja que eu fui membro, e ela foi lá, deixa ele entrar, ele é o pastor Cláudio, ele vai entrar comigo. Eu entrei, o cara ficou mais mordido ainda. Só que agora é 10 e tanto da noite, sabe, o hospital da posse. Quando eu chego lá, não estou esperando encontrar esse cara, mas era plantão dele, ele era o chefe da segurança. Quando eu chego lá e me apresento, e eu andava naquele tempo com a cópia da lei dentro da minha carteira. Aí eu cheguei lá, quando veio ele, eu falei, deu problema aqui. Falei, pois não. Falei, rapaz, tudo bem, olha, a esposa ligou, tal, preciso fazer uma visita agora. Ele já veio de lá com a camisa aberta até aqui, com um cigarro na boca. Vem cá, fulano, vem você, agora é você. Vamos lá. Ele sou eu sou o cara. Olha como é que ele veio, com cigarro na boca, para saber porque o rapaz foi lá e falou, só vai ter que falar com o supervisor. Aí vem ele, cigarro na... eu estou parado na porta. Vem ele. Irmão, pode sentar. Mas eu já fui, quando eu vi que era o cara, eu já fiquei preparado. Falei, mamado, tá aí, eu preciso visitar, tem que dar assistência. Aqui você não entra. Falei, meu amado, você está fazendo errado. Olha, tá aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é cópia da lei. Você não pode fazer isso. Você está impedindo que eu exerça a vontade da família. E a lei, é meu direito e direito da família. Aqui você não entra. Fala, então só me resta uma alternativa. Eu vou acabar tendo que ir na delegacia e pedir salvo-conduto para entrar. Isso vai gerar um problema, porque se inclusive eu pegar e entrar com o processo, o senhor vai responder. Vai lá. Falei, perfeitamente, obrigado, boa noite, dei as costas para ele. Perguntei para o moço que estava na recepção, onde fica a delegacia mais próxima aqui? Quem sabe onde é bairro Botafogo? Irmão, bairro Botafogo naquela época não tinha nem lâmpada em poste. O lugar ermos, um lugar onde você nunca imaginava que tivesse uma delegacia. Quando eu cheguei lá na delegacia, o camarada, o policial de plantão, ele me deu voz de prisão. Ele era conhecido, o cara lá estava fazendo um bico, ele era tipo X9, conhecido de polícia, envolvido, estava lá, me deu voz de prisão, fui preso. Irmão, eu fui preso injustamente, eu não fui para cadeia, eu fiquei detido lá até de madrugada, porque graças a Deus, meu celular tinha 1 ponto e lá deu 1 ponto de sinal, e eu liguei para um advogado, membro da igreja que eu fui membro, ele era diácono, e ele foi lá para resolver. Mas eu sofri terror psicológico terrível ali, eu recebi ordem de prisão, voz de prisão, por não ter feito nada. Minha habilitação foi retida por ele, eu fiquei 20 dias sem minha habilitação. Um irmão ficou sabendo, ele tinha relacionamento com o secretário de segurança na época. Na segunda-feira ele ligou, pastor, estou aqui com o secretário de segurança, o senhor pode vir aqui? Fui na hora, eu fui recebido pelo secretário de segurança do estado do Rio de Janeiro, que fez o processo, porque minha habilitação foi parar lá no Instituto, não sei se é Carlos Éboli, não lembro agora, Félix Pacheco, foi para atestar que a minha habilitação ela era autêntica, porque ele fez lá, eu tenho isso tudo documentado. Então como é que eu vou pegar e vou ouvir Bianca Toledo falar mal ou denunciar
marido dela, falando as coisas que falou, para preservar sua imagem, sem mostrar documento nenhum, sem ter testemunho de ninguém, só porque ela é uma pessoa pública, conhecida com sei lá quantos mil acessos do Brasil inteiro. Eu não posso fazer isso. Por isso, irmã, que eu cheguei aqui e disse: vamos orar, porque eu ouvi ele pregando na Lagoinha. Irmão, eu nunca fui convidado para pregar na Lagoinha. Eu ouvi pregar em igrejas renomadas. Ninguém leva um homem desse para pregar se ele fosse pastor Cláudio Barroso, da primeira igreja de Belfort Roxo. Quem é que conhece ele? Muito obrigado, irmão. Pô, agora eu fiquei até mais. Então, sabe, não pode. Aí eu vou orar. Entendeu, irmã? Agora, ele vai para lá e faz um vídeo se defendendo publicamente, dizendo que era nada daquilo. Aí fica uma guerra entre um e outro, acusação de um ou outro. Se fica provado que tudo isso é verdade, ele é alguém por quem eu não devo orar. Por que não? Porque usou a Bíblia, a palavra de Deus, subiu os púlpitos, pregou, e durante o tempo todo estava vivendo uma mentira. Essa pessoa, meu amado, ele não ouve o Espírito Santo. Mas como é que ele pregou? Como é que pessoas foram para Jesus através da pregação dele? Como é que ele conseguiu tanta gente? Jesus Cristo disse, meu irmão, não se assusta não. Jesus Cristo disse: no último dia, no juízo, haverá aqueles que dirão: mas Senhor, em teu nome pregamos o Evangelho, Senhor, em teu nome curamos enfermos, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. E o Senhor dirá: mas eu nunca te conheci, apartai de mim, malditos, para o lago de fogo e enxofre. Está reservado para vocês. Não se surpreenda não. Apenas use isto para você ficar alerta de que o que você tem que viver é seguindo quem? Jesus e a sua palavra. Vai seguir pastor Cláudio Barroso coisa nenhuma. O dia que eu cometer uma falha, se eu cometer, você não vai perder a sua fé, porque você está acompanhando e você está seguindo, porque o pastor, eu tenho que ser exemplo para você. Mas se quem você está firmando a sua fé é por causa de pastor Cláudio Barroso, você está vendido e mal pago. Você tem que olhar para Jesus, tem que olhar para a palavra de Deus. Por isso que eu disse: vamos orar por ele. E ainda estou dizendo: vamos orar por ele, porque até agora o que a gente sabe? Agora, a partir do momento que uma pessoa como ela se tornou herege, alguém que fala do Evangelho, alguém que prega a palavra, alguém que fala de santidade, alguém que prega contra o homossexualismo, alguém que prega contra a pederastia, como é que pode essa pessoa, o tempo todo, ela está vivendo isso, e era uma mentira? Essa pessoa, quando foi que ela ouviu o Espírito Santo? E aí o apóstolo Paulo diz que ela seja entregue a Satanás, para que sofra as consequências dos seus erros, enquanto está aqui, para que, quem sabe, ela venha se converter e seu espírito seja salvo, antes dela ir embora daqui, antes dela morrer. Entendeu, minha irmã? Respondido? Alguém mais sobre esta questão específica, levantada pela irmã Rosana? Não? Amém. Está vendo?